Chegando assim no final do semestre, geralmente é oportuno fazer uma avaliação dos 6 meses. Do que aconteceu, do que deixou de acontecer, mas assim, acabou que ocorreram outros fatos, e aí eu vou aproveitar essa oportunidade para poder falar um pouquinho de uns fatos que têm ocorrido nesses últimos dias. Eu assim, tenho me preocupado bastante com a questão do trânsito no município de Viana. Fui diretor, acho que todos aqui sabem, e assim, no momento em que Viana ainda tinha grandes desafios para serem vencidos. A ex-prefeita Solange Lobo chegou para mim e falou: ó, Gilmar, você precisa tentar resolver a situação de Viana Centro, que aqui era um gargalo, havia congestionamento o tempo todo, porque essa avenida Governador Rubim era sentido mão contra mão, e estacionamento dos dois lados. Então era uma situação realmente precária. Mesmo jeito, pediu para também tentar acertar a situação em Vila Betânia, que lá no final da tarde, um acúmulo grande de transporte coletivo dava congestionamento e atrapalhava a vida do cidadão que queria chegar mais rapidamente na sua casa. Então propusemos também uma mudança lá, onde colocamos sentido único indo pela Espírito Santo e voltando pela Santa Helena. A mesma coisa lá no Marcílio de Noronha também, Avenida Piracicaba, todo mundo sabe, daquele pedacinho da Espírito Santo até a Avenida Vitória, era mão contra mão, estacionamento dos dois lados, era na verdade uma situação extremamente calamitosa. Assim eram também nas outras vias que ligavam essas duas grandes avenidas. Então foram feitas intervenções de sentido único para lá, sentido único para cá, e possibilitando assim uma intervenção, uma fluidez maior no trânsito no município de Viana. Além dessas principais intervenções, foram também sinalizados 136 quilômetros de via, horizontal e vertical, ou seja, pintamos as vias do município, 136 quilômetros, é praticamente uma distância que nem daqui lá em Colatina. Então assim, houve um trabalho grande, e isso saiu praticamente a custo zero para o município de Viana. Praticamente a custo zero. A prefeita na época pagou 12 mil reais no projeto de sinalização viária. 12 mil reais. O resto nós conseguimos com o governo do estado, através do Detran, para sinalizar. Pois bem, terminou esse período, chegou o governo da Ângela e ficou o departamento de trânsito aqui durante 4 anos e não conseguiu produzir absolutamente nada. Para não dizer que não fez nada, fez uma sinalização viária aqui no centro de Viana. Muito pouco para ficar 4 anos. E agora me preocupa novamente os rumos que tem tomado o departamento de trânsito. E assim, eu acho que, mais uma vez, nós vereadores temos que chegar aqui e colocar o dedo na ferida. Não tem como ser diferente. Não adianta eu ver o problema e apenas chegar lá para o diretor e falar, porque eu já falei algumas vezes, às vezes não resolve. É importante que a gente torne essa situação pública, que o cidadão que está lá na cadeira, ele sabe que aqui tem pessoas incomodadas com a situação que está acontecendo no trânsito no município de Viana. E aí eu quero compartilhar com vocês uma situação que eu compartilhei no mandato passado, por uma pessoa muito experiente na vida pública, na vida política. Disse o seguinte, que na década de 80, às vezes, cidadão com dificuldade financeira chegava para o prefeito ou chegava para o vereador pedindo para colocar um trailer, uma barraca, de vender revista ou qualquer equipamento, e o prefeito ou o vereador acabava ajeitando e colocando aquilo ali na calçada. Então assim, a política da década de 80, 70, que beneficiava, Jonaci, uma pessoa, mas que atrapalhava a vida de 1 milhão. Então essa é uma política atrasada, arcaica, provinciana, que nós não podemos permitir mais na nossa cidade. Tem percebido aqui o prefeito mandando vários projetos para tentar organizar a cidade, preparar a cidade para o crescimento e para o desenvolvimento, e aí você se depara com um departamento de trânsito que não consegue dar respostas
objetivas, a ponto de um cidadão chegar em qualquer lugar, de qualquer avenida nesse município, fazer uma lombada, colocar taxões, que são, né, dispositivos proibidos por lei, ou, a não ser que seja dentro da regulamentação, para que isso possa estar, de fato, acontecendo e atendendo a população. Então, assim, é uma preocupação que nós temos que ter, porque isso tem acontecido no município todo. E aí, eu vou falar em relação àquela avenida que liga o braço sul da leste-oeste, né? O braço sul da leste-oeste pega lá de Campo Grande, aquela primeira parte lá, vem até a ponte que divide Vila Betânia que divide os municípios, que aí é a Siga de Viana, não tem nenhuma lombada. Aí você pega da entrada aqui daquela empresa de papel, formulários ali, até a chegada, a escribo formulário, obrigado. A escribo formulário até a chegada ali da Areinha, né, na Frilara, você tem praticamente umas 8 lombadas. 8 lombadas numa via que tem calçada dos dois lados. Tem calçada para pedestre e tem ciclovia, que é um passeio onde a via é compartilhada. O ciclista e o pedestre pode estar fazendo uso daquele espaço. Pois é, esses chamados quebra-mola, porque na verdade está fora do padrão, né, que o CONTRAN define, realmente tem atrapalhado. Então, assim, eu não estou aqui culpabilizando nem A nem B, nem vereador, nem cidadão, porque tem vereador, tem prefeito, tem o cidadão que às vezes resolve fazer e vamos fazer. Mas assim, eu acho que cabe, na verdade, o poder público, cabe ao município, cabe ao diretor de trânsito, através da sua secretaria, tomar as providências. Quais são as providências? Lá nós temos uma calçada e uma ciclovia para um mês fazendo campanha lá junto com a população, explicando à população que aquele uso ali é uso compartilhado, bicicleta, né, as pessoas caminhando na calçada, orientar. Onde não tem, tudo bem, né, se admite o cidadão fazer o uso da via expressa. Agora, onde tem, o trabalho primeiro talvez seria a educação. Porque se não for assim, nós vamos abarrotar o município de lombadas, de quebra-mola, dificultando. Esse dia, né, passou um cidadão de bicicleta, se machucou nesse equipamento. Então, quer dizer, isso para mim é a responsabilidade direta do Departamento de Trânsito. E aí, o nosso secretário também de Ação de Defesa Social. Porque até agora, assim, conheço muito bem o doutor André Neves, é um excepcional secretário, mas eu acho que ele precisa se debruçar mais sobre esse sistema do município, né? Cobrar dos diretores, para que a gente possa realmente ter política de qualidade, naquilo que cabe à secretaria dele. E me parece assim que está um pouco solto, né? Qualquer morador, qualquer cidadão vai lá e faz o que quer, né, sem que nós sem que o poder público tome nenhuma providência. Então, nós não podemos admitir mais essa política da década de 70, da década de 80, né, para agradar um ou dois e tal, acabar atrapalhando a vida de maioria da população. Então nós precisamos pensar política realmente que venha a somar, que venha fortalecer, que venha enriquecer a vida de cada cidadão e não atrapalhar a vida das pessoas. E aí eu gostaria de deixar aqui a minha reclamação em relação ao comportamento que eu tenho percebido por parte do Departamento de Trânsito dessa cidade. Espero verdadeiramente que não seja, né, a mesma coisa que foi nos últimos 4 anos. Né? Ou seja, passou-se 4 anos, o cara não fez absolutamente nada, ganhando R$2.500 aqui, mais alguns assessores que trabalhavam junto com ele, e o resultado para o município foi pífio, foi bizarro. E agora, tudo indica que a coisa vai caminhar pelo mesmo rumo. Então assim, ninguém é obrigado a saber de nada, mas se você se propõe a assumir uma função dessa, um cargo desse, você tem que correr atrás de informação, você tem que pesquisar. Né? O que eu posso fazer para resolver o problema da velocidade naquela via? Será que a primeira solução é a lombada? Será que não existe uma outra possibilidade de intervenção? E aí nós temos que ter um diretor também que tenha pulso, que tenha coragem.
Para poder, se disser que lá a solução é uma campanha educativa, é uma campanha educativa. Lá no Maciço Noronha nós tivemos sérios problemas no Maciço Noronha, porque atrapalhamos o interesse de vários comerciantes, que quem desce ali da Avenida Piracicaba estava acostumado a pegar o rede show, o comerciante, dono de supermercado reclamando, acionando vereador, prefeito, e nós seguramos o rojão enquanto diretor de trânsito. A parte, vereador. Seguramos o rojão. Então, quer dizer, se o cara é para ser diretor de trânsito da cidade, daí na primeira esparrão que ele tomar, ele ceder, ele abrir mão daquilo que é certo fazer, infelizmente ele tem que repensar a função dele no município. Mas assim, o papel do departamento de trânsito vai muito além de ir lá sinalizar para a comunidade fazer a lombada. Porque se a comunidade está fazendo em lugar proibido, eu vou lá apenas sinalizar para poder fazer um erro dentro das nossas vias do município, então isso não é admissível. Se você tem essa pasta, é o que eu estou falando, vamos estudar realmente a legislação, saber o que é possível ser colocado naquela avenida que resolva a situação sem atrapalhar a vida das pessoas. Eu fiquei a semana inteira, final de semana todo, recebendo telefonema de moradores. Gilmar, não tem jeito, eu estou vindo de lá para cá, tem 8 lombadas, e lombadas ali que a gente tem que parar, botar a primeira. À noite não tem iluminação, todo mundo sabe que é um lugar onde as pessoas estão assaltando aqui à noite. Então, quer dizer, é o caos, é o caos. As pessoas precisam assumir os seus compromissos. Eu respeito demais o secretário doutor André, mas eu ainda não consegui perceber ainda a disposição dele de estar junto, de estar cobrando o diretor de departamento de trânsito, né, que é a atribuição dele, para que dê resposta ao nosso cidadão, que dê resposta, uma resposta decente, que venha resolver o problema, não apenas autorizar um ato irregular. Isso serve para o município todo, né? Eu estou citando ali porque foi o último episódio, mas todo dia é um episódio num lugar diferente, né? Então, naquele caso especificamente, a gente já teve uma passagem pelo departamento de trânsito, consigo perceber claramente que é possível ser feito um outro trabalho que não seja as lombadas, né? Se o diretor do departamento de trânsito, mas o doutor André, estiver andando na cidade direitinho, olhando as possibilidades, talvez uma campanha educativa com aqueles moradores daquela população ia ajudar a resolver o problema, sem ter que necessariamente fazer esse tipo de obstáculo, entendeu? Atrapalhando a vida do cidadão. Então, assim, espero que o departamento funcione, e assim, é importante falar isso aqui publicamente, porque parece que quando a gente fala só na reunião no gabinete, a coisa não anda. Eu falei para o doutor André, no começo do mandato, nós temos 4 laboratórios de informática, um no Centro Comunitário do Soteco, um lá em Nova Betânia, outro lá em Areinha, e até agora não tem internet. Se passaram 6 meses. Mais uma vez eu coloco, vejo o prefeito trabalhando, tentando se esforçar para poder organizar a vida da cidade, mas parece que tem alguns diretores de departamento e outros funcionários que não estão vestindo a camisa como deveriam. Então nós precisamos fazer essas correções e aqui, né, para que a gente possa ter essa situação resolvida. São essas, senhor presidente, minhas palavras. Muito obrigado.